Opa, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos ver como configurar o Docker para funcionar atrás de um proxy. Eu já deixei o ambiente configurado, então eu subi duas máquinas virtuais, uma server que tem o Squid rodando, o nosso proxy server, e uma cliente que está sem acesso direto à internet. Então aqui, por exemplo, estou no cliente. Se eu tentar acessar a página da Google, vocês vão ver que ele está sem acesso. Se eu quiser acessar, cancelar aqui, obrigatoriamente eu tenho que configurar o proxy nessa minha máquina cliente. Para configurar o proxy, a gente tem que exportar duas variáveis de ambiente. Então, export, uma delas é o http_proxy, e eu vou atribuir http o IP do nosso servidor proxy. No meu caso aqui é 192.168.100.254. Ele está na porta 3128. E a outra é o https_proxy, com a mesma configuração. Vocês vão ver, se eu tentar acessar agora a página do Google, eu vou conseguir acessar, porque eu estou acessando via proxy. Tá aí, acesso realizado. Eu vou tirar as configurações de ambiente aqui, porque na prática, essas configurações aqui é válida para essa máquina cliente, mas para o Docker em si, essas configurações não vão valer de nada, tá? Então eu vou remover aqui, só para ficar claro que elas não estão em uso. Mas na máquina de vocês, pode deixar essas configurações, porque no final acessar a internet geralmente é bem útil. Eu já tenho uma imagem do Docker do Ubuntu aqui, e aí eu vou rodar essa imagem. Se a gente tentar fazer um apt-get aqui, um apt-update, vocês vão ver que eu não vou conseguir acessar. Por quê? Porque essa máquina, esse container, ele está sem o proxy configurado. Como a máquina host não tem acesso à internet, mesmo se eu tivesse mantido aqueles export para o meu usuário, essas informações não viriam para dentro desse container, essa máquina não tem o acesso à internet. Então, como vocês podem ver, ele não conseguiu acessar. Se eu quiser acessar a internet aqui do container através do proxy, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu vou exportar as duas variáveis de ambiente. E agora, com as duas variáveis de ambiente exportadas, eu consigo vir aqui e fazer um apt-update, por exemplo. Vou sair aqui. Uma outra alternativa para a gente configurar é a gente adicionar as variáveis de ambiente na hora que vai executar o Docker. Então eu coloco aqui o "-e", https://proxy. E agora, se a gente olhar aqui com env, proxy, a gente vê que já tem as duas variáveis. Isso funciona, só que fica bem ruim, né? Porque toda vez a gente tem que configurar o proxy, tem que ficar lembrando de fazer isso. Se executar o Docker sem o proxy, ele não vai ter a configuração. Então tem uma forma da gente deixar isso global, para toda vez que eu entrar em rodar um container, ele já colocar as variáveis de ambiente para configurar o proxy. No home do usuário, vou dar um cd aqui, estou no meu home, eu vou criar um diretório chamado .docker. Dentro dele, a gente vai criar o arquivo config.json. E qual vai ser o conteúdo desse config.json? Eu vou criar aqui, ó, abre e fecha chaves. Vou colocar a configuração de proxies, fecha. Vou definir aqui que vai ser o default. E aqui eu coloco a configuração. Então, http proxy, aqui com camel case, tá? Simples. E seguido da configuração do proxy. http, Se eu quiser colocar também aqui no proxy, para informar quais caminhos ele não deve acessar o proxy, eu vou colocar aqui localhost, a gente coloca também. Todas essas configurações têm que ser separadas no final uma vírgula, e está aqui a configuração. A gente sai, e agora quando eu rodar um container, por exemplo, as variáveis de ambiente que configuram o proxy já vão estar aqui configuradas, porque ele pega daquele arquivo. Essas configurações são válidas para o usuário. Se eu quiser colocar esse diretório em outro caminho, eu também posso, tá?
Por exemplo, eu vou vir aqui e vou mover esse ponto Docker para o meu diretório aqui, ó, barra data, por exemplo, tá? Então, se eu entrar aqui no meu barra data, eu tenho o diretório .docker. Eu tenho que vir aqui e fazer um export docker _config igual, e aqui eu coloco o caminho onde está a minha configuração do Docker, né? Então, no meu caso, ficou data barra Docker. E, novamente, se eu rodar agora uma imagem, tá lá tudo configurado ainda. Ele está pegando as configurações desse meu novo diretório. Naturalmente aqui a gente está dando export, então se eu fizer o logoff, ele vai se perder se você persistir essas informações, tá? Essa configuração que a gente fez, ela configurou o Docker Client, mas o Daemon ainda está sem acesso à internet. Então, se eu tentar dar um Docker Build ou mesmo baixar uma imagem, por exemplo, aqui eu só tenho a imagem do Ubuntu, então vou rodar. Repare que ele não conseguiu fazer download da imagem Hello World. Por quê? Porque ele está sem acesso à internet. Para configurar o daemon do Docker, vou virar root e vou no barra etc systemd system. Nesse diretório, eu vou criar um novo diretório chamado docker.service.d. E nele eu vou criar um arquivo chamado http-proxy.conf. Vamos editar esse arquivo. E o conteúdo dele, entre colchetes, a gente vai digitar service. E embaixo de service, a gente vai definir as variáveis de configuração do proxy. Tanto o HTTP quanto o HTTPS e o noproxy. Só o noproxy que a gente muda aqui, né? A gente está usando o exemplo de localhost, que é a máquina que não vai precisar passar pelo proxy para fazer o acesso. Salva esse arquivo. Aí agora, para essas configurações estarem valendo, a gente precisa dar um systemctl daemon reload e reiniciar o Docker. Boa. Para confirmar que ele carregou essas variáveis, a gente pode fazer um systemctl show --property igual Docker. E aí ele já mostra aqui as configurações. Então o Docker vai estar funcionando. Se a gente voltar, vou voltar aqui para o meu usuário Marcelo, e se a gente rodar novamente o Hello World, agora ele vai conseguir fazer o download da imagem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.